Todo mundo teme o vilão que quer dominar o mundo. Mas, e quando ele consegue? O que acontece depois que ele vence? Depois que ninguém mais pode enfrentá-lo? Simples. Ele descobre uma verdade que ninguém conta. O poder não preenche. Ele só revela o vazio. Essa é a verdadeira história de Aizen. Não uma história sobre maldade, mas sobre o abismo silencioso que existe em quem precisa dominar tudo para se sentir alguém. No começo, Aizen era só mais um. Educado. Sério. Respeitado. Todo mundo confiava nele. Mas ali já morava a mentira. A máscara da perfeição era só um disfarce para o ego que crescia em silêncio. Aizen não queria reformar o mundo. Ele queria tomar o lugar dele. Se o sistema é podre, então eu me torno Deus. E assim nasce a maior ilusão de todas. A de que o poder resolve a dor de existir. Aizen planejou tudo. Cada passo. Cada morte. Cada manipulação. Ele se tornou o arquiteto da própria ascensão. Mas quanto mais ele subia, mais ele se isolava. Mais ele se tornava menos humano. Ele queria superar os deuses. Mas esqueceu que deuses não têm com quem conversar. E então ele chegou lá. O topo. Inimigos derrotados. Planos realizados. Poder absoluto nas mãos. E o que ele encontrou? Silêncio. Não o silêncio da paz. O silêncio do abandono. Sem desafio. Sem conversa. Sem propósito. A glória não trouxe sentido. Trouxe tédio. A onipotência não trouxe paz. Trouxe vazio. Schopenhauer dizia: a vontade é um fogo eterno. Quando você satisfaz um desejo, outro nasce no lugar. E foi isso que devorou Aizen. Ele queria o trono. Conseguiu. Queria ser Deus. Quase foi. Mas mesmo no auge, ele ainda sentia falta de algo. A verdade é, o problema nunca foi o mundo. Foi o buraco dentro dele. E esse buraco, nem todo o poder do universo conseguiu preencher. No fundo, ele não queria vencer. Ele queria ser visto. Ser lembrado. Ser eterno. E para isso, aceitou carregar o fardo do controle total. Mas sabe o que acontece com quem precisa controlar tudo? Ele vive com medo. Medo de perder. Medo de ser traído. Medo de ser esquecido. E o medo é uma prisão. Mesmo para um Deus. Aizen virou refém da própria ambição. A armadura que ele construiu virou uma cela dourada. Nada mais tocava ele. Nada mais o emocionava. Porque para alguém que já conquistou tudo, a vida perde o gosto. Nietzsche dizia: aquele que luta contra monstros deve tomar cuidado para não se tornar um. E foi isso que Aizen ignorou. Ele queria superar tudo. Dominar tudo. Ser tudo. Mas no fim, se tornou nada. O vazio que ele sentia no início só cresceu. Porque o problema do poder absoluto é que ele não traz companhia. Só solidão. E por trás do vilão que queria dominar o mundo, existe só um homem quebrado, que não sabia quem era. Sem um trono para sentar. Esse é o verdadeiro final de Aizen. Não a derrota numa luta, mas o castigo de viver com o próprio vazio. O trono era dele. Mas não havia ninguém lá para assistir.